Olá, amados, paz e graça. Paz e graça, amados. Eu sou o irmão Elden. Eu sou a irmã Rebeca. Estamos aqui pela graça de Deus para o segundo episódio, do nosso podcast. Amém. E sejam todos muito bem-vindos ao Knowing God Podcast. Aleluia. Amém. Nós queremos que o podcast de hoje será uma bênção muito grande, irá edificar a vida de todos, né, que estarão a nos acompanhar, e essa é a nossa oração, né, que realmente sirva de edificação, a exortação e encorajamento. Nós hoje estaremos a falar sobre um assunto muito interessante, né? Estaremos a falar do antes e depois de Cristo, do irmão Elder e da irmã Rebeca, né? Amém. Para nos conhecer um bocadinho mais. Irmão Elder, vamos conhecer um bocadinho mais do irmão Elder, né? Vamos, irmão Elder, estás excited para hoje? Amém, amados. Então esse é o objetivo, né? De formas que possamos nos apresentar melhor, ou vocês possam nos conhecer um pouquinho Amém. melhor, né? Queremos aqui glorificar o nome do Senhor, Amém. falando da sua obra em nossas vidas, Amém. né? De forma a realmente alcançar aqueles que ainda não conhecem a Deus e exortar ou motivar você que já conhece, né? De forma realmente a caminhar em fidelidade a Deus. Amém? Deus é bom, a sua graça nos alcançou um dia, né? E, enfim, então, aqui vamos começar, meus amados. Amém. Vamos lá, antes de mais, né? Vamos ler 1 Timóteo 1,15. Amém. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Amém. Apóstolo Paulo falando, né, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Né? E o próprio Jesus em Mateus 9, 12 a 13, ele diz que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Né? Jesus disse, eu não vim para os bons, mas eu vim para levar pecadores ao arrependimento. Amém? Então, amados, essa graça um dia nos alcançou. Né? Enfim, nós éramos pecadores. E aqui, tá bom. Você sempre gosta de falar de nós, amado, fala de você. Eu era pecador. Irmã, já que você não era filha do pastor. Calma. Tá, não é que eu não era. Mas fala de você. quer dizer, você não tinha tantos pecados como eu tinha. Ué, tá bom. Vamos, né? Vamos lá. Vamos Tá bom, ouvir meus amados. testemunho. Aqui começa o nosso testemunho, então, já que a irmã Rebeca não era Eu pecadora. não disse que eu não era pecadora, eu só disse, irmão. Tá, veja. Anyways. Sim, É sobre isso, mas alguma coisa. Vai, vamos, irmã, se concentra. Olha, nossos filhos estão também aqui conosco, então qualquer coisa que vocês ouvirem no fundo, eles também estão a ter um momento deles. Estão nesse momento a ler assim, os livros. A fazer o podcast Kid, Knowing God Kid. Então, qualquer coisa, é só trazerem os vossos filhos também para acompanhar eles no fundo. Porque somehow as crianças conseguem se entender, né? Eu não sei se vocês nunca aconteceu com vocês, mas às vezes quando eu envio áudios para as minhas amigas, I'm sorry, amor. Às vezes quando eu envio áudio para as minhas amigas... Ministério da mamãe. Calma, amor, viu? Áudio Você para as que minhas é amigas. homem, coloca no pause. Né? I'm sorry, passa só, Avança. pode avançar. Então, envio áudio para as minhas amigas. A Feifa aparece no fundo a gritar. Depois, quando elas respondem, a filha delas responde a Feifa. Yeah. Eles se entendem. Comunicação. So, anyways, vamos continuar. Essa passagem foi muito interessante. Muito interessante. Eu acho chave, né? And vamos começar a... Queres elaborar mais nela ou queres... Comecemos já... Né? Então, amados, falando um pouquinho mais dessa passagem, né? Número 1, ele diz que a palavra é fiel. Amém. 2, ele diz que ela é digna de toda aceitação. Amém. Né? Ou seja, não é para ser rejeitada, adulterada, resistida. Conforme João 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas fez-se homem, né? A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual foi o objetivo da encarnação e a vinda de Jesus? É muito bem explícito
aqui, amados, quando a Bíblia diz Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém. Jesus Cristo não veio para te dar promoção no trabalho. Jesus Cristo não veio necessariamente para te levar a ser a melhor versão de ti mesmo. Jesus Cristo não veio aqui para... Jesus veio salvar pecadores. Né? E sabemos... fale mais. I'm sorry. A parte do... A melhor... Olha lá, filho, por que você tá aqui? A melhor versão de ti mesmo, eu entendo, né? Hoje, acho que é muito importante. Um dia vamos fazer um podcast sobre isso. A melhor versão de ti mesmo não existe, né? Porque realmente, antigamente eu dizia não. Quando eu via irmãos como você, né? Falarem não, Jesus... Olha lá, filho. Para Jesus não veio dar... Isso não tem nada a ver não, com o episódio de hoje. Sim. Porque você mencionou, né? Então, Jesus Cristo não vem para te dar a melhor versão de você mesmo. Eu acho muito importante falarmos isso. Porque em Cristo não é sobre nossa melhor versão. É sobre uma nova criatura. A Bíblia mesmo diz, é nova criatura. Então, amado, casei com o irmão então. Estou sendo uma mulher piedosa, aprendo com o marido calada. Então, meus amados, o objetivo é salvar pecadores, levar pecadores ao arrependimento e torná-los em novas criaturas que nunca existiu, não é exatamente, nova versão é uma nova espécie, não se trata de uma versão de ti. Então, mas essa é a palavra fiel, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Talvez você ache que tens feito coisas, enfim, que não merecem o perdão de Deus, que estás distante da sua graça. Ou conheces pessoas que parecem que, enfim, são impossíveis de ser salvas. Não, amados. Jesus veio precisamente para os pecadores. Né? Jesus disse, ele veio para os doentes, não para os sãos. Né? Porque os sãos não precisam de médicos. Eu cresci numa família predominantemente católica. Né? Nós não tínhamos cristãos algum evangélico na família. Né? Background católico. Enfim, pela graça de Deus, nós íamos na missa, nós íamos para a igreja, né? De uma maneira ou outra, ela serviu para alguma coisa. Para semente, sabe? Foi uma semente, sim. Foi uma semente. Mas conhecer o Evangelho, as Escrituras, não conhecia. Né? Eram os rituais da Igreja Católica, né? Não éramos ateus, mas, enfim, esse é o meu background de família, né? Já o meu background é brincadeira. Anyways, eu nasci numa família, vamos assim dizer, cristãos, né? Evangélicos. Já encontrei os meus pais servindo na igreja. Os meus pais eram pastores. A maioria dos meus tios eram pastores, diáconos. De alguma forma, a família do meu pai principalmente, né, serviam ao Senhor. Só que ao mesmo tempo, hoje olhando para trás, eu noto que teve muita religiosidade, né, e faltou realmente relacionamento com Deus. E isso falo por causa dos frutos, né, que falaremos mais. Mas eu venho desse background diferente do irmão Helder desviado. Diferente do irmão Helder, eu venho do background que era evangélico, mas com muito também a vivermos a transformação de mente, posso assim dizer. Amém. Então, né, sendo católico, enfim, fui batizado quando criança. Você foi batizado? Fui Com batizado quantos quando anos? Criança. Lembras? Acho que 6 anos. Uau! Né? A posterior, na idade de 14, fiz primeira comunhão. 14 ou 15, fiz primeira comunhão. Já de uma maneira um pouco consciente. Uau! Né? Quis realmente seguir com o crisma. Né? Mas depois eu mudo-me para o Morro Bento. Né? Saí do Kazenga, fui para o Morro Bento. Essa é outra parte, não falamos onde é que nós nascemos. Eu nasci na maternidade de Gangula, lembro sempre. Gangula. Não sei onde nasci. Você nasceu nos Aires. Talvez. Eu nasci no hospital, mas não sabes. Tem que talvez perguntar. No Cajueiro. No Cajueiro? Porque era próximo de Kazenga. Eu nasci na maternidade de Gangula.
Mas nós vivíamos no... Acredito que era Morro da Luz. Yeah. Você nasceu no Kazenga? Eu nasci no Kazenga, meus amados. Uau. Lá no bairro Hoje Ainda, município do Kazenga. Uau! Né? Nasci e cresci, eu fui Lá criado também, lá por um até a tempo. idade 13. Uau, você Idade 13. foi para o Morro Bento com 13 anos. Acredito que sim. Uau! Sim. E aí, então, enfim. Muito bom. Eu nasci no Morro da Luz, mas nós giramos Luanda praticamente. Nós os dois nascemos em Luanda, né, capital de Angola, né, para quem nos acompanha que não é angolano, e nesses bairros que estamos aqui a mencionar. E estou a esquecer de olhar para a câmera. Anyways, e eu, assim, giramos praticamente toda a cidade de Luanda, né, porque nós vivíamos de aluguer e muito mais, então conheci vários lugares, até que também vivi ao lado da casa do irmão Helder, mas não sabíamos. Vê como é que o Senhor... Ao próximo. Próximo. Você, irmã, que deve viver o mandato. Com certeza, por isso não sei, vou viver próximo de você. Olha, foi maravilhoso que, assim, a casa onde eles viviam era no mesmo bairro que nós. Aos 13 anos ele move. Eu acho que também vivíamos lá. Você tinha 13, eu praticamente tinha 12. Foi a mesma altura que nós também fomos para o Morro Bento Kikagil. Então, Deus é maravilhoso, assim, os pedaços ele já ia juntando e muito mais. Yeah, então, estavas a falar do crisma e muito mais. Depois não deu. E aí eu me movi para o Morro Bento. Na realidade seria a idade de 14. Ok. Tinha 14 anos de idade. Ok, E movi-me para o Morro Bento de formas a fazer o ensino médio. ok, Né? E enfim, assim foi. ok. Mas eu ainda fizera a primeira comunhão no Kazenga, né, antes de me mover para o Morro Bento. Cheguei lá, tentei, né, atendi a igreja católica, né, mas não conhecia Deus, né? Amém. Não conhecia Deus. Amém. Teve pequenas sementes, mas não conhecia Deus, não sabia nada sobre o Evangelho, né? Porque que Jesus veio ao mundo, conforme acabamos de ler, né? Não sabia. Até que, acho que quando eu já tinha 16 anos de idade, Yeah. né? Alguns vizinhos que eram testemunhas de Jeová, Yeah. né? Conforme Sorry. os testemunhas de Jeová gostam de caçar católicos, Sério? né? Eles, né, nessas suas viagens, encontraram-me na rua e perguntaram se podiam fazer estudo bíblico e tudo mais. E enfim, aí começamos a fazer estudo bíblicos, né? Foi a primeira vez que de facto eu li as escrituras, pese embora é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, né? O que também é assunto para outro dia, né? Porque Yeah. existe muita diferença, né? Tem algumas alterações que a tradução do Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová apresenta, né? Mas eu comecei a fazer estudo com eles, lendo a Bíblia deles, né? Mas de alguma maneira, amados, isso serviu de facto para abrir os meus olhos. A te expor novamente. É tipo, vem primeiro a Igreja Católica, depois vem a Testemunha de Jeová, porque acredito que eles talvez trouxeram perguntas relacionadas à fé Ao católica. catolicismo, Sim, que te levou assim também a pensar, né? Um pouco perigoso porque quem sai do catolicismo ou é católico, faz tudo com os Testemunhas de Jeová, ao ouvir determinadas revelações sobre o catolicismo, ela acaba Nesse imediatamente contexto. pensando que a Yeah. Igreja Testemunha de Jeová são realmente a igreja verdadeira, como várias vezes eles se apresentam, né? Então, enfim, não foi muito o meu caso, mas houve coisas que de facto abriram os meus olhos, né? Nomeadamente eles falaram sobre como orar, que orar é falar com Deus, né? Essa Basta parte é simplesmente muito falar. interessante. O que para mim foi uma revelação realmente Foi maravilhoso. foi, né? Fora das rezas, enfim, eu estava acostumado com as rezas, aí da Maria e não sei o que, e eles ao falarem sobre isso foi, uau, interessante. No meu caso, né, cresci, como eu disse, cresci no meio cristão. Eu fazia muita coisa, porém hoje olho para trás sem entendimento, né? Eu cresci jejuando, eu lembro que comecei a jejuar com 5 anos, né? Uau. Minha casa, amado, Uau! deixa. Sim, Cresci uau. jejuando 5 anos, até às 9, comecei até às 9, depois fui até às 12. Na minha casa jejuávamos todas as sextas-feiras até 18. Então cresci já
exposta a isso, cresci me levarem nas conferências, nos retiros. Então, era muito zelo, hoje eu vejo, porém sem entendimento nenhum, né? Então, fui exposta aqui, mas pela graça de Deus eu vivi assim, muitas experiências com o Senhor, muitas, mesmo sem entendimento. E antes de continuarmos, eu gostaria que comentasses, né, os testemunhos que seguem essa revelação que você recebeu sobre oração. Não, exatamente. E já no meu caso, né, voltando aqui um pouquinho, conforme eu disse, eu cresci numa família católica e nós éramos realmente, enfim, mundanos. O catolicismo é isso. Você anda aqui, anda ali, faz isso, faz aquilo. A maioria das pessoas, né? Cresci no Kazenga e a minha vida era realmente pautada por mundanismo. Música mundana, vida mundana, né? Isso de relacionamentos cedo, começar a namorar cedo. Festas, enfim. Ia nas raves, quando isso depois veio, enfim. Essa era a minha vida, né? Comecei de facto cedo. Acho que a idade de 14, 15 anos. Era os convívios do bairro. Era o convívio dos bairros. Bebida alcoólica, isso até é uma das coisas que Deus me guardou. Né? Provava, né? Às vezes roubava. Então, eu e meus amigos, isso é coisa de criança, né? Roubava. Mas essa exposição toda, já na adolescência, né? De facto, não bebia, né? Era festa, era relacionamentos e tudo mais. Então esse é o contexto em que eu cresci, né? Diferente da irmã que começou a jejuar aos 5, né? Enfim. Vê só, a irmã que santa. A irmã santa. Eu não me deixava. Eu vivi no meio. Assim, tivemos um background muito diferente. O teu foi assim, liberal, o meu foi muito restrito, né? Assim, foi mesmo restrito, eu não saía, não ia na festa nem de amigos da escola, colegas da escola, as amigas. A propósito, eu nem tinha, assim, amigas, não, estou indo na casa da amiga, não. Todo mundo tá brincando no bairro, brincou, mas depois cada um na casa dele. Então foi assim, você ouve essa abertura, já eu vivi num meio fechado, né? Que foi bom, mas ao mesmo tempo isso não me salvou, né? Porque hoje em dia muita gente acha que não, Deus não é necessário, não precisamos de Deus, vamos simplesmente manter uma conduta moral, vou proteger os meus filhos contra isso, contra aquilo. Isso pode ser bom até um certo ponto, mas a transformação no coração, só Deus pode gerar isso. Só o Evangelho, como nós lemos aqui, pode gerar isso, né? Então, eu cresci nesse meio toda fechada, mas no meu coração existia maldade. Principalmente então, quando houve a oportunidade para vir para os Estados Unidos, tipo assim, minha vida melhorou. Tá na hora de experimentar o que eu não experimentei, mas isso vamos falar daqui à frente, né? Exatamente. Então, no meu caso, depois de começar a fazer o estudo com a Testemunha de Jeová, aprendi que a oração é falar com Deus, né? Aprendi sobre idolatria, aprendi sobre a questão da fornicação, exatamente. Que no caso foi algo assim muito significativo para mim, porque é um dos conhecimentos que Deus usou bastante para me conduzir ao arrependimento. Porque, enfim, falava um pouquinho da vida, né, que eu vivia, né, a vida de relacionamentos e tudo mais. Assim foi. Nós somos gratos pela salvação, nós somos gratos. Nós não queríamos começar a falar do nosso testemunho sem falar de onde Deus nos tirou, né? Porque muita gente, como o meu esposo disse, por fora, pessoas às vezes são pessoas que se mostram felizes, completas. Eu gostaria que falasses um bocadinho nisso. Da vida que vivias, sentias que faltava algo, te sentias bem depois das festas, depois do relacionamento, aquilo preenchia-te, como é que era? Enfim, nós estamos aqui para falar sobre o meu testemunho, né? Ela não está me entrevistar, mas eu não... Não, também a falar do meu, né? Amém. Estamos a fazer... E é tão lindo a nossa história, que nós vimos assim de extremos completamente diferentes. Deus nos usa, nos une. Amém. Então, no meu caso, né? Quando eu era mais jovem, isso antes de vir para os Estados Unidos, eu não via necessariamente como... assim como se sentisse um vazio, como se precisasse de Deus. Enfim, eu não tinha real noção. Eu gostava da vida que eu estava vivendo. Da má vida. Né? Aquilo para mim era irmão tipo, Helder, que uau. Hoje ama a Bíblia, ama Deus. Aquilo eu me sentia alegre, me sentia contente, né? Enfim,
Aí as músicas, as danças e não sei o quê. Digo isso porque, amados, porque conforme eu cresci, eu acreditava em Deus. E eu procurava agradar a Deus. Né? Procurava fazer boas obras, né? Procurava ser bom para as pessoas, ser respeitoso, né? E bem, graças a Deus, essa educação que recebemos em casa, ser respeitoso, ser gentil e tudo isso. Mas claro, isso nada tem a ver com a salvação. Esse é o problema. Né? Mas quando eu era adolescente, né? Isso, os meus olhos não eram abertos. Eu achava que isso era suficiente. Né? Mas na medida que eu fui, conforme eu mencionei, fazendo o estudo com o Testemunho de Jeová, isso serviu de facto a abrir os meus olhos a uma outra realidade, outros aspectos. Amém. Né? Isso é muito assim importante, eu acho, porque vezes nós vamos evangelizar com perspectiva, por exemplo, minha, né? Que eu já cresci sabendo de várias coisas e sabendo que a verdadeira alegria só vem de Deus, por mais que nunca tivera realmente experimentado, né? Então, essa de vezes falarmos, você tem um vazio que só Deus pode preencher, por exemplo, no teu caso não iria funcionar. Nada. No teu caso foi o conhecimento da verdade que liberta, dizer o que é pecado, o que não é. Isso é muito importante, é mesmo muito importante. Enquanto nós estamos aqui, antes de continuarmos, gostaríamos de falar que esta é só a primeira parte do nosso testemunho. A segunda parte vem, né? A segunda parte vamos falar mais como realmente e o que nos levou à conversão. Antigamente eu dizia a verdadeira conversão, mas não existe. Alguém se converteu nessa casa. Amém, salvação entrou nessa casa. Mas não existe verdadeira conversão, existe conversão, simplesmente. Então, como é que nos convertemos realmente? Mas vamos continuar, né? Uma das coisas muito interessantes que mencionaste ao longo do tempo foi a oração, né? E eu sei de 2 testemunhos que mencionas muito sobre como é que isso impactou até você estar aqui, por exemplo, né? Irmão, Alder disse que está a falar muito. Irmão, você fala. Essa parte aqui depois você corta. Não vou cortar. Não vou cortar. Não vou cortar. Não vou cortar. Eu não vou cortar. Eu vou deixar essa parte. Porque, não, Deus age assim, sabe? Deus sabe porque que está nos permitir neste caminho. Eu acho que é uma parte, vezes que as pessoas não partilham no seu testemunho, estás a ver? O meu testemunho é basicamente isso. Eu disse, né? Não é que vivi numa... Você é lá em Colorado que você... Não, é isso. Aí não... Tens que contar essa parte. Por quê? Fala também. Falar de quê? Colorado fez o quê? Ainda não chegamos nos Estados Unidos, ainda estamos em Angola. Então, se Angola não tem história. Calma, tem o sim. Eu já roubei também dinheiro na minha mãe. Conta também. Já roubei dinheiro. Sim, estou a contar. Já menti, porque nascer numa família cristã não é passaporte para o céu. Deus não é. Deus não tem neto. Mas eu cresci pensando assim, sabe? Que eu era somehow saved, salva por causa dos meus pais, né? Então, novamente, é um zelo, é prática sem transformação. Isso falamos isso na igreja, sabe? Você pode estar ali a servir, pode estar ali a falar de Deus, mas se não houver um encontro com Jesus, vai ser simplesmente obra sem transformação. E isso chega a um nível que pesa. Isso chega a um dia quando, né, houver oportunidade, você vai cair, você vai pecar. Por quê? Porque não existe transformação. Vezes nós pretendemos, então era basicamente o que passava comigo. Eu servia, comecei a servir na escola dominical das crianças, mas era muito estressada, sabe? Era muito estressada. As crianças não poderiam fazer confusão, ficavam assim muito estressado. Meu primo era diretor da escolinha, então ia sempre para ele no final do culto dizer: essas crianças estavam mais estressadas, como é que você fala assim, por quê? Então, anyways, eu cresci nesse ambiente, era a professora da escola dominical, eu cantava no coro, né, falando aqui algumas coisas que eu fazia na igreja, eu cantava no grupo coral, eu estava a ser formada para ser até dirigente, né, maestra
extra e tal. Muito bom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu estava no grupo coral, eu fazia parte. Espera, eu fazia parte do grupo de intercessão, que já cheguei de fazer parte até do processo de libertação de muita gente. Jejuava, já cheguei de jejuar até 3 dias, só tomando água. E várias outras coisas que eu já vivi, mas tudo isso sem transformação. Mas Deus é misericordioso, sabe? Entre os 12. Não, eu não estou a te comparar, ajuda. Ei. Vamos falar do Pedro melhor. Vamos falar de Pedro. Fala de Pedro. Porque Pedro também era dos 12. Pedro também chegou a negar Jesus. Fala de Pedro. Interessante, né? Porque Pedro também estava aí entre os 12, mas tinha muita coisa. Dúvida. Enfim, teologicamente falando, né, existe o argumento se os discípulos foram regenerados antes ou depois da ressurreição de Cristo Jesus. Acho que é um bom estudo para trazer. Então vamos continuar com o testemunho. Amém. Né? Foi interessante. Só para você verem que a Rebeca também era pecadora, né? Eu era, sim. Brincadeiras à parte, eu era. Eu servia, mas era pecadora. Então, se você está nessa live, assim está a te convencer nesse momento, se permita, sabe? Porque servir não significa ser salva. Não é. Ser filha de pastor. Ser filha de pastor não significa ser salva. Falar... Achar que estás a falar em língua, porque nem sempre é língua do Espírito Santo, significa que é salva. Então temos que ter muito cuidado, porque quando Jesus voltar, ele vem arrebatar a sua igreja que será encontrada nele, os transformados, os salvos. Então não vai ser os que serviram, porque tem uma passagem que me traz muito temor, quando eles vêm, né, os falsos vêm se apresentar, e Jesus lhes diz: afastem-se de mim, eu não vos conheço. Vós que pratiqueis iniquidade. Eles vão dizer que marca, né? profetizamos pelo teu nome, né? Porque às vezes nos deixamos levar por dons ou manifestação de alguma forma da graça de Deus nas nossas vidas. Mas ele dirá dizer que afastem-se de mim, né? Então devemos realmente ter cuidado e nos autoanalisar. Um dos sinais é os frutos. Os meus frutos não comunicavam arrependimento. É isso, amados. No meu caso, né? Eu achava que estava bem, né? Eu fazia boas obras, eu respeitava as pessoas, temia Deus. Se alguém tivesse a falar de Deus, né, eu realmente parava, procurava ouvir. E no caso isso é algo que aconteceu muito comigo, muito. Tinha muita gente a tentar me evangelizar, né? Enfim, até, como é que se diz? Igreja dos Mormons. Né? Isso acho que já aqui nos Estados Unidos, 7º dia, isso já aqui nos Estados Unidos. Chegou um dia que eu mesmo disse para o Senhor, eu disse: Deus, se eu ir para o inferno, não é nada a tua culpa. Porque de facto tem muita gente a tentar falar comigo. Claro, hoje parando com entendimento, percebo que de facto o inimigo também estava a tentar fazer das suas. Das suas, sim. O inimigo estava a tentar realmente vir com propostas baratas e me levar num caminho totalmente distante da verdade. Amém. Mas já eu não me sentia assim vazio, não. Eu achava que estava bem. Estava bem, estava sim. bem, respeitava um pouco de Deus, um pouco daqui, dali. Mesmo assim tendo uma vida, na má vida. A posterior, realmente, as coisas mudaram. Né? Graças a Deus. E assunto do próximo vídeo. Do próximo vídeo, sim. Mas antes de terminarmos para o próximo vídeo, né? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, por favor. Nos siga nos nossos podcasts, não é? Nas plataformas. Nas plataformas, por favor. E nem se preocupem, a segunda parte estará saindo já a próxima semana, tá? Então a segunda parte vem aí. Mas então, como falávamos, né? Sim. Enfim, o vídeo cortou. Carga acabou. Na câmera. E paramos por aqui para essa parte 1 do nosso testemunho. Amém. Mas a parte 2 vem já a próxima semana, onde nós falaremos mais sobre como a misericórdia do Senhor, né, nos alcançou enquanto ainda estávamos no mundo, como o Senhor respondeu a algumas das nossas orações, mesmo ainda desconvertidos, e também, né, contaremos como é que nós viemos parar aqui nos Estados Unidos e como realmente nos convertemos. Principalmente o irmão Helder, né? Não é isso. Meus amados. Para você que ouviu até aqui, enfim, você já sabe que a Maria Rebeca nasceu crente, eu não, né? Então...
Anyways, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem Deus todos na paz do abençoe, Senhor. meus amados. Deixem Paz vossos e comentários graça. aqui no YouTube, tá? E nos sigam lá no Instagram. E, por favor, lembrem sempre de nós nas vossas orações. Amém. Paz e graça. Deus abençoe.